Olá, traders, e bem-vindos a outro episódio da Global Trading. Operar sem saber identificar order blocks válidos pode ser extremamente arriscado e resultar em grandes losses. Order blocks, frequentemente ignorados por muitos, desempenham um papel fundamental na execução de operações e são essenciais nas estratégias de SMC. No entanto, muitos traders têm dificuldades para identificar order blocks válidos e lucrativos, colocando assim seu capital em risco. Hoje, neste episódio, estamos mergulhando em vários tipos de order blocks, estratégias, operacional e movimentações do preço em relação ao order block. Mas não paramos por aí. Vamos detalhar os principais pontos e regras que classificam um order block como uma operação lucrativa. Então, trader, se isso é algo em que vocês têm interesse, por favor, deem um like neste vídeo para mostrar seu apoio, inscrevam-se no nosso canal se vocês são novos e compartilhem. Nos vemos a seguir. Bem-vindos de volta, traders. Então, vamos começar. Agora, vamos nos aprofundar nos detalhes dos order blocks e seus segredos. Em um cenário de baixa, o order block se refere à área correspondente à última vela de alta antes de um movimento de baixa forte que gera uma quebra de estrutura válida. Da mesma forma, no cenário de alta, ele se refere à área correspondente à última vela de baixa antes de um movimento de alta forte que forma uma quebra de estrutura de alta válida. Agora, vamos ver qual é a psicologia por trás dessas áreas. A teoria por trás da consideração dessas áreas como zonas de reversão em potencial é baseada na ideia de que elas representam áreas de manipulação formadas pouco antes de um movimento significativo do preço. Os traders veem essas áreas como zonas onde muitas ordens de compra ou venda foram feitas. Portanto, ao usar essas áreas em nossa estratégia, podemos aproveitar a alta probabilidade de reversão de preço e mudança de direção quando ele atinge essas zonas. Agora, vamos prosseguir para o próximo tópico e discutir como identificar um order block válido em padrões de velas e ver os vários cenários que podemos encontrar ao identificar order blocks baseados nas velas do gráfico. Em um cenário de alta, um order block baseado nas velas se refere à última vela de venda antes que o preço comece a subir de maneira agressiva. Essa vela normalmente rompe e captura a liquidez da mínima da vela anterior. Por exemplo, no diagrama de alta, identificamos essa vela vermelha como um order block válido. Ela serve como a última vela de baixa antes que o preço inicie um forte movimento de alta, rompendo a mínima da vela anterior e capturando a liquidez. Da mesma forma, em um cenário de baixa, um order block baseado nas velas se refere à última vela de compra, antes que o preço comece a cair de maneira agressiva. Essa vela normalmente rompe e captura a liquidez da máxima da vela anterior. Agora, vamos passar para os critérios e regras essenciais que precisamos considerar para identificar order blocks válidos e entender como podemos usá-los a nosso favor. É determinante observar que para ter um order block confirmado e válido, primeiramente, o preço deve romper e capturar a liquidez da máxima ou mínima da vela anterior para formar um order block válido. Em segundo lugar, o preço deve deixar uma ineficiência para trás e gerar um gap perto da área do order block. Se não houver um gap adequado entre as velas subsequentes, o order block identificado não pode ser considerado válido. Regra número 3. Deve ser não mitigado. Os order blocks são considerados de uso único, o que significa que nos concentremos na oportunidade de negociação quando o preço entra pela primeira vez no order block.
Uma vez que o order block foi mitigado, não o consideramos como uma área de interesse para negociações futuras. Regra número 4. Destaca que um excelente order block deve levar a uma quebra de estrutura ou a uma mudança de caráter no mercado. A quebra de estrutura ou mudança de caráter são sinais essenciais que indicam se o mercado dará continuação à tendência regente ou sofrerá uma reversão. Para reforçar nossa compreensão sobre order blocks, vamos a alguns exemplos. Considere uma série de velas de alta, conforme ilustrado. Como você pode ver, o momentum do mercado era de baixa até que o preço criou esta leve vela de alta, pouco antes de começar a subir com essas três grandes velas institucionais. Esta vela de alta fraca atingiu sua mínima aqui e, além disso, rompeu e capturou a liquidez da mínima da vela anterior. Conforme mencionado anteriormente, sem um desequilíbrio adequado nas velas subsequentes que se formam após o order block, nosso order block identificado não pode ser considerado válido. Se olharmos para esta sequência de três velas, vemos que o pavio superior da primeira vela e o pavio inferior da terceira vela não se sobrepõem a todo o corpo da vela do meio. Aqui, temos um gap entre as velas que representam o desequilíbrio. Como os requisitos para um order block válido são atendidos, esta vela representa um order block válido. Se olharmos um pouco mais acima, vemos que, mais uma vez, o preço criou um movimento forte de alta. Esta vela vermelha representa a última vela de baixa que tinha acabado de ser formada antes do preço começar uma forte alta. Podemos ver que esta vela de baixa rompeu e capturou a liquidez da mínima da vela anterior. Como o preço também criou uma gap entre essas três velas sequenciais, atendendo a todos os requisitos para identificar um order block válido, agora podemos considerar esta vela como um order block válido com o potencial de reverter o preço se ele recuar e mitigá-lo. Como você pode ver, esta vela de baixa é a última vela de baixa antes do preço formar outro movimento de alta. No entanto, esta vela não representa um order block válido, porque não rompeu a mínima da vela anterior. Vamos examinar mais exemplos. Considere outra série de velas, conforme ilustrado no segundo diagrama. Mais uma vez, vemos que o preço atingiu a mínima da vela anterior, capturando a liquidez com esta vela martelo invertido de baixa. Assim, temos um candidato em potencial para um order block válido. No entanto, não há desequilíbrio perceptível entre essas três velas e o order block é mitigado pelo pavio da vela de alta. Consequentemente, este order block não pode ser considerado válido, pois não atende à maioria dos critérios necessários para validar um order block. Portanto, não pode ser utilizado como uma zona de demanda. Quando nos deparamos com cenários como este, onde o preço capturou a liquidez da vela anterior, mas o order block é mitigado, ou quando o preço não consegue criar ineficiência, designamos o candle subsequente como o order block válido. Neste caso, identificamos esta vela de alta como o order block válido em vez da vela de venda anterior. Esta decisão é baseada no fato de que o preço gerou uma ineficiência ou gap imediatamente após a vela de alta. Se olharmos um pouco mais acima, notamos que o preço atingiu a mínima da vela anterior, capturando a liquidez da mesma com esta vela de alta antes que o preço comece a subir significativamente. No entanto, não há desequilíbrio perceptível e este order block é mitigado pelo pavio da vela superior. Portanto, este order block não pode ser considerado válido e, consequentemente, não pode ser utilizado como uma área de demanda. Continuando, mais uma vez, vemos que o preço subiu significativamente. Esta vela vermelha representa a última vela de baixa,
que acabou de se formar antes do preço começar a subir drasticamente. É evidente que esta vela de baixa rompeu e capturou a liquidez da mínima da vela de alta anterior. Como o preço também criou um gap entre essas três velas sequenciais e não há mitigação, todos os critérios para identificar um order block válido foram atendidos. Consequentemente, agora podemos considerar esta vela como um order block válido. Esses conceitos também são aplicáveis a mercados de baixa. É importante observar que esses princípios podem ser aplicados em tempos gráficos e em qualquer gráfico baseado em ação do preço. Agora, vamos prosseguir para o gráfico real e integrar todos os conceitos que exploramos neste vídeo. Veremos como identificar efetivamente order blocks válidos no mercado. Então, aqui temos o gráfico de 15 minutos do euro-dólar na tela. Como você pode ver, a direção geral do mercado está em uma tendência de alta. Ao analisar o gráfico, notamos que o preço estabeleceu uma quebra de estrutura de alta ao romper e fechar acima do último topo. Com o surgimento da quebra de estrutura, nosso foco agora deve ser para identificar order blocks ligados ao BOS ou quebra de estrutura. Esta vela verde no extremo representa a última vela de baixa que se formou antes que o preço começasse um impulso de alta mais agressivo. Ela rompeu e varreu com sucesso a liquidez da mínima da vela anterior. No entanto, ao olhar mais de perto, se selecionamos esta vela, fica claro que este order block é mitigado pelo pavio do candle superior. Portanto, não podemos considerá-lo um order block válido. Olhando um pouco acima, notamos outra vela de baixa que representa a última antes do preço começar um impulso de alta. Está claro que esta vela rompe a mínima da vela anterior. Ao destacá-la, vemos que ela é mitigada pelo pavio superior da vela de alta. Conforme mencionado anteriormente, se nosso order block identificado for mitigado pela última vela das três velas de sequência, devemos considerar a próxima vela como o order block válido. Portanto, esta vela serve como nosso order block válido. Vamos continuar. Na sequência a seguir, vemos que o preço iniciou outro movimento de alta, e esta vela é a última de baixa antes do impulso de alta. Ela rompeu a mínima da vela anterior. No entanto, ao destacá-la, vemos mitigação com o pavio da terceira vela, repetindo um cenário que discutimos anteriormente. Consequentemente, identificamos a próxima vela como o order block. Mais uma vez, ela é mitigada, desta vez pelo pavio da vela superior. Portanto, prosseguimos para a próxima vela. Traders, esse martelo vermelho é nosso order block válido. No entanto, ao olhar mais de perto, notamos que o preço o tocou e, após uma pequena reação, empurrou para a baixa sem respeitar o order block. A principal razão para tal ação do preço é que devemos sempre esperar que o preço crie a indução antes de executar uma posição de compra ou venda. Continuando, vemos que o preço continuou seu momentum de baixa, indo para nosso order block válido, criou uma reversão e, subsequentemente, subiu. Se estivéssemos analisando um gráfico ao vivo, esse order block apresentaria uma grande oportunidade para executarmos uma posição longa. Na continuação, vemos que o preço formou um padrão de mudança de caráter ao quebrar a estrutura. Após o surgimento da mudança de caráter, é crucial esperar que o preço crie a indução antes de considerar operações longas ou curtas. Nesse caso, a mínima dessa vela representa o nível interno mais recente que o preço formou em seu caminho para a alta. Então, uma vez que o mercado tenha criado a indução, o próximo passo é esperar que o preço mitigue nosso order block válido e identificado. Nesse cenário, essa vela verde representa a última vela de baixa que se formou pouco antes do preço subir forte, varrendo a liquidez abaixo da mínima da vela anterior. Além disso, há um desequilíbrio perceptível acima dela. Portanto,
Essa vela é nosso order block válido, oferecendo uma alta probabilidade se o preço o mitigar. Se o preço tocar nele, devemos considerar abrir uma operação longa. Traders, cobrimos completamente os principais order blocks que frequentemente aparecem em gráficos, permitindo-nos desenvolver uma boa compreensão de como identificá-los. Agora, na sessão a seguir, exploraremos os modelos de entrada que podem ser agregados em nossos planos operacionais usando order blocks. Esses modelos de entrada servirão como ferramentas eficazes para executar operações com base nos insights obtidos nas análises de order blocks. Existem 4 tipos principais de entradas que podemos empregar ao executar negociações usando order blocks. A seleção de um tipo de entrada específico depende de vários fatores de mercado, como o movimento do preço, horário, sessões, volatilidade e outros fatores relevantes. Ao considerar esses fatores, podemos escolher o tipo de entrada mais adequado para executar operações de forma eficaz. O primeiro método de entrada envolve usar as sombras do candles, os wicks, para executar operações. Nesse tipo de entrada, após identificar um order block, colocamos nossa ordem de compra ou venda diretamente no wick. No caso de uma posição de venda, colocaremos nosso stop loss com um spread ou margem acima do wick e acima do order block. Essa configuração de entrada fornece uma margem de stop loss mais segura, o que pode impactar diretamente a relação retorno-risco. No entanto, usar esse tipo de entrada aumenta a probabilidade de sua ordem ser acionada, pois o preço pode simplesmente tocar o wick e então andar para a direção esperada. O segundo tipo de entrada é conhecido como entrada no corpo do candle. Nessa abordagem, uma vez que um order block válido é identificado, a entrada é colocada com base no corpo da vela. Para posições de venda, o stop loss é definido em um spread acima do wick e acima do order block. Esse método de entrada normalmente oferece uma relação retorno-risco mais alta em comparação ao tipo de entrada anterior, porque o stop loss é curto. Essa abordagem carrega um nível de risco mais elevado. Existe a possibilidade de que o preço toque apenas no pavio do order block e então se mova na direção prevista sem acionar sua ordem de compra ou venda. Consequentemente, há uma chance de perder uma oportunidade de negociação potencialmente lucrativa. Vamos para o próximo tipo de entrada. O terceiro tipo de entrada, que eu pessoalmente prefiro e utilizo com mais frequência em meu plano de negociação, envolve colocar a entrada no ponto médio da área do order block assim que um order block válido for identificado. No caso de um cenário de baixa, o stop loss é posicionado com um spread acima do topo do order block. Este tipo de entrada oferece uma relação retorno-risco que é pelo menos 2 vezes maior que os tipos de entrada regulares mencionados. Isso se deve ao ponto de entrada refinado e ao stop loss curto. É exatamente por isso que este tipo de entrada ocupa um lugar especial como minha abordagem favorita. Ao empregar esta abordagem, podemos aumentar a lucratividade de nossas operações enquanto gerenciamos o risco de forma eficaz. O quarto tipo de entrada envolve colocar a entrada com base no corpo da vela assim que um order block válido for identificado. Em posições de venda, o stop loss é definido para tocar máxima do order block. Este tipo de entrada é, sem dúvida, mais arriscado porque o stop loss é posicionado dentro da área do order block. Se o preço pretende absorver totalmente o order block, ele pode acionar o seu stop loss. É importante estar ciente do alto risco ligado a este tipo de entrada e considerar cuidadosamente sua adequação dentro do seu operacional. É isso, traders! Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que você tenha achado informativo
e útil. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição, compartilhar e ativar as notificações para se manter atualizado sobre nossos vídeos mais recentes. Valorizamos seu feedback e sugestões, então deixe seus comentários abaixo e diga-nos quais tópicos você gostaria que abordássemos em nossos vídeos futuros. Agradecemos seu apoio e esperamos vê-lo no próximo episódio.